se derramou em elogios ao Mauro Osório, viu, Vitar? Aqui na Câmara. Eu vi. Você viu, né, Tânia? Eu vi, postou a entrevista dele. O César é um quadraço, né? É impressionante. Eu acho que a gente já está no ar, hein? Olá, pessoal. Deixa eu ver aqui. Já estamos no ar. Olá, pessoal, bem-vindos. Olha, essa é uma iniciativa da bancada de vereadores do PT, do Diretório Municipal do PT. Nós estamos aqui com a presença da nossa bancada, eu, Lindbergh Farias, Tainari Paula, Raimon. Nós temos aqui o nosso presidente do Diretório Municipal do PT. Nós temos aqui as presenças ilustres de Jorge Bittar, da Jurema, do Mauro Osório. Pessoal, a gente está chamando essa reunião hoje aqui. Nós vamos fazer várias lutas, porque a gente quer fazer um mandato, não só o meu mandato, a bancada do PT quer fazer uma atuação aqui coletiva, convocando a militância, envolvendo as pessoas. O tema de hoje é a situação econômica no Rio de Janeiro. Hoje o prefeito Eduardo Paes veio à Câmara Municipal, nós tivemos o início das atividades legislativas, e nós do PT estamos produzindo um documento, já está praticamente pronto, queremos divulgar para todos vocês nesse próximo período. Entrou aqui Mauro Osório, esse que é um dos economistas, né, Jorge Bittar? Desculpa o atraso aí, gente. Hoje foi elogiado até pelo Sérgio Maia. Mil desculpas aí. E a gente está fazendo um documento, Mauro Osório, sobre a situação do Rio. Fazer o quê, né? Não, o elogio não, é um elogio bom. E a gente está fazendo um documento, um diagnóstico sobre a situação do Rio. Eu não vou fazer aqui um bloco tão grande, quero passar para o Thiago, que vai passar primeiro para o Mauro Osório, depois para a Jurema, depois para o Bittar, e falamos nós do vereador. Mas eu queria dizer uma coisa a vocês. Nós estamos vivendo no Rio de Janeiro uma verdadeira devastação econômica e social. O Rio de Janeiro é o estado que mais perde emprego, em que mais cai a arrecadação. O Mauro Osório faz uma crise, Raimon, estrutural, e vem lá de trás. Mas eu quero dizer, e eu estou convencido, que o Jorge Bittar está nos ajudando, junto com a Maria Guerreiro, o Eno, o Esther Duer, que é construir um documento, vai ser um documento da bancada, que eu não tenho dúvidas em afirmar que essa crise se aprofunda quando eles dão um golpe e reimplantam essas políticas neoliberais aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sofreu muito a destruição de empresas da construção civil, a destruição de empresas da indústria naval. Em tudo que é lugar do mundo, né, Jorge Bittar? Você prende quem fez a corrupção. Onde é que os alemães prejudicaram a Volkswagen, ThyssenKrupp, todas as empresas que colaboraram, de certa forma, com o governo nazista do Hitler. Mas não é só a mudança política da Petrobras. Isso aqui é muito importante. A Petrobras investia até 2014 23 bilhões. A redução de investimento foi para 10 bilhões. O impacto disso no estado do Rio de Janeiro é gigantesco. A indústria naval, pessoal, não preciso falar para vocês dos empregos que existiam no Rio de Janeiro. Os estaleiros florescendo. Agora a gente está vendo um escândalo que é a Petrobras anunciar que vai contratar a construção de 2 plataformas da Coreia do Sul. Eu falo tudo isso para falar do diagnóstico, uma devastação econômica. Essas políticas neoliberais tiveram um impacto gigantesco aqui no Rio de Janeiro, a destruição da Petrobras, a mudança da política da Petrobras, mas eu acho que a gente tem que apontar saídas emergenciais de curto prazo. A bancada do PT apresentou uma proposta de auxílio mínimo, nós temos que apenas uma voz aí no fundo, nós estamos defendendo uma política de vacinação imediata, mas nós temos que pensar também a médio e longo prazo. Como articular aqui todo um setor ligado à indústria de óleo e gás,
ao complexo econômico e industrial da saúde. Então, é por isso que nós estamos aqui hoje. Nós achamos que há um caminho para esse Rio de Janeiro, e esse caminho para o Rio de Janeiro não se resume, infelizmente, ao que o governo Eduardo Paes está apontando, que é ajuste fiscal, mais ajuste fiscal, mais ajuste fiscal. Uma repetição do discurso do Paulo Guedes. Isso aqui, pessoal, só vai aprofundar a crise do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nesse momento, tem que pensar grande. Isso aqui vai ser um plano Marshall. O Balazar aqui me deu para mim, um plano Marshall. O plano Marshall é um plano feito pelos americanos. Vai de investimentos públicos na Europa no pós-guerra. Ou New Deal. A gente precisa de investimento público, vai ter mais Estado. Então, com prazer, a gente abre essa reunião de hoje. Conversava com ele que a próxima a gente quer fazer junto, temos duas pessoas que participam mais. E passo imediatamente a palavra para o presidente municipal do PT, Thiago, que vai dirigir essa reunião para a gente. Nós queremos sempre fazer uma situação cada vez maior da atuação da bancada municipal com o presidente do partido. Então, Thiago, você é uma peça fundamental nessa reunião. Passo a palavra para você começar a falar. Valeu, Lindbergh. Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Sim. Então, queria aqui saudar a todas as companheiras e aos companheiros que estão aqui nos assistindo, né, nessa live. Saudar aqui a nossa bancada de vereadores da cidade do Rio de Janeiro, do PT Carioca, o nosso líder Lindbergh Farias, os nossos demais companheiros Tainá de Paula e Raimon. É uma satisfação muito grande, sabe? Estar presidente do PT nesse momento em que tem essa bancada tão combativa, tão preparada para guerrear diante dos desafios que a nossa cidade terá pela frente por esses próximos 4 anos. Saudar aqui também esses bravos companheiros que hoje vão aqui abrilhantar esse debate junto com a gente, professor Mário Osório, uma das cabeças que mais frescas, vamos dizer assim, com lucidez e consistência sobre os desafios da nossa cidade, do nosso estado e do país. É muito bom, é importante que a gente do PT esteja em contato, em diálogo constante com figuras como o professor Mário Osório e tantos outros companheiros e companheiras que discutem a sociedade e têm também propostas para a gente poder melhorar a nossa sociedade aqui, a cidade do Rio de Janeiro. Saudar a companheira Jurema, brava companheira das lutas dos movimentos populares, sociais, e o companheiro Jorge Bittar, que hoje representa o Rio de Janeiro na Fundação Perseu Abramo, esse grande outro instrumento que ajuda o Partido dos Trabalhadores a pensar a sociedade, pensar o Brasil, e que vai ajudar muito a gente aqui na cidade do Rio de Janeiro a também pensar em relação aos diversos desafios que estão colocados para nós. Eu, antes de dar o script, queria dizer para a nossa militância, e saudando a iniciativa da nossa bancada, que esse é o ritmo do nosso trabalho para esse período. Como eu disse, essa bancada expressa um recondicionamento do PT da cidade do Rio de Janeiro, né? Essa revitalização da nossa força militante aqui na cidade. Então, como o Lindbergh falou, que é o nosso líder da bancada, mas que nós vamos trabalhar com todos esses mandatos que representam tão bem a diversidade do que é importante hoje numa representação do parlamento. O Lindbergh já foi senador, foi prefeito, pode contribuir muito em relação à fiscalização do executivo, mas também propondo iniciativas no legislativo, porque enquanto senador foi muito combativo e deputado federal. O Raimon já é um decano, um experiente vereador aqui da nossa cidade, do nosso partido, e que sabe perfeitamente a importância da gente manter os vínculos com a sociedade. O nosso papel vai ser ter essa aproximação do povo para com o legislativo. O legislativo precisa ser, de fato, a casa do povo. E Tainá de Paula, essa mulher que representa a essência do que é ser um cidadão brasileiro, né? É a cara da Tainá, mulher preta, que batalhou e conseguiu o seu espaço com muito esforço, e que é uma
profissional experiente na área da arquitetura, que vai ajudar, inclusive, a pensar essa cidade de verdade, sendo uma cidade para todos nós, para homens e mulheres, e não uma cidade de negócios, de amigos. Precisa ser uma cidade do povo. Então, essa nossa bancada é uma bancada que representa a diversidade do nosso povo, do povo brasileiro, do povo carioca e dessa militância aguerrida do Partido dos Trabalhadores. Então, é uma inauguração do ritmo que a gente vai adotar, com muita discussão, muito diálogo e, sem dúvidas, uma bancada muito forte, aguerrida em defesa do povo trabalhador da nossa cidade. Então, é uma satisfação realmente estar presente nesse momento e fica aqui todo o abraço de toda a direção municipal do PT Carioca. Então, para dar sequência, tem um script aqui que me passaram, né, para orientar aqui os nossos debatedores. Me corrijam se eu estiver errado, tá, o pessoal da bancada aí. Mas são 5 minutos para os nossos debatedores. Vamos começar com, só um minutinho, com o professor Mauro Osório. Depois... 5 minutos para o Mauro Osório já olhou. A minha sugestão... Tiago, a minha sugestão é que o Mauro Osório tenha um tempo maior, de 10 a 15 minutos, porque ele bota o pano de fundo dessa nossa discussão, e aí a gente intervém. Eu acho justo. Eu não quis propor, por isso eu joguei para o plenário. Aí, tu já no Rio... Senão, Tiago, eu vou dar os meus 5 minutos para o Mauro Osório. Então tá ótimo. Unanimidade, professor. Unanimidade. Então, olha, 10 minutos para o professor Mauro Osório, ele vai ser o primeiro. Logo em seguida, a Jurema fala, o Bittar fala em sequência, e depois do Bittar, a Tainá fala, o Raimon fala e o Lindbergh, nosso líder, encerra. Tem também aqui, para permitir, como o Lindbergh falou, a gente está usando hoje um sistema mais de live, mas no futuro a gente vai usar a sala do Zoom, onde vai poder contar mais com a interação, né, da militância do nosso povo, mas hoje a gente está usando assim, mas a gente conseguiu construir um mecanismo aqui para tentar permitir a participação da nossa militância. Então, tem um número de telefone, um zap, aonde quem estiver assistindo pode mandar mensagens, que depois vai ter um sorteio também de 3 falas que entrarão aqui. Se eu também estiver falando alguma besteira, me corrijam, foi a orientação que me deram. O número deve aparecer de novo aí, tá ali já na tela. 98-522-6405. Repetindo, 98-522-6405. Tá ali, vai ficar aqui na tela para a companheirada poder fazer comunicado, mandar mensagens, e 3 companheiros e companheiras serão selecionados para ou mandarem a fala, eu acredito, que eu não sei se vai conseguir entrar. Mas é isso. Então, mais uma vez, saudar aqui a nossa bancada. Muita força para vocês. Vamos à luta. Partida dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E agora, o nosso professor Mauro Osório com a palavra para nos abrilhantar nessa noite. Obrigado. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, Mauro. Pode falar. Sim. Bom, obrigado. Primeiro, pedir desculpa pelo atraso. Segundo, saudar essa iniciativa aí do PT, quer dizer, esse partido a favor da democracia, quer dizer, nesses tempos limitados. Eu queria lembrar aqui, quando o Márcio Tomás Bastos faleceu, o conservador Estadão botou uma matéria dizendo que quem tinha mais trabalhado pelo fortalecimento institucional da Polícia Federal, organizado a área de combate à lavagem de dinheiro. Então, nesses tempos tão esquisitos, aí lembrar, quer dizer, o respeito que o Partido dos Trabalhadores sempre teve pelo fortalecimento das instituições, eu acho que é um registro bastante importante. Bom, para não ficar falando só em Brasil, eu que sempre digo que a gente tem que falar mais sobre o Rio, né? Eu estaria começando dizendo o seguinte: olha, o Rio de Janeiro realmente tem uma crise estrutural, né? Se nós olharmos desde os anos 70, é a capital do país que menos cresceu. Passa de uma participação no PIB nacional. Saudar aí todos que estão aí, a Tainá, a Jurema, o Lindbergh, o Raimon, o Bittar, o Tiago, a Força Jovem aí também. Enfim, e aí dando seguimento, dizendo que tem uma crise estrutural que começa
nos anos 70, tem a ver com a transferência da capital sem compensações, com a consolidação dessa transferência nos anos 70, com a nossa carência de reflexão regional, o que leva a muitos equívocos diagnósticos e, por conseguinte, de estratégias. E o golpe militar de 64, né, que, enfim, está tão na moda em se debater novamente essa questão, né, que, na verdade, arrebentou com o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro no Rio de Janeiro, o regime militar, não satisfeito em caçar as forças de esquerda, caçou as forças de esquerda e a principal força de direita, que era o Lacerda, né? Entregou o poder ao Dr. Chagas Freitas, que tinha um jornal na época que vendia 300 mil exemplares, né? E se criou uma lógica de clientela particularmente desestruturante e deu no que deu, né? Então, eu acho que essas 3 razões são as razões centrais para nós entendermos a crise estrutural. O Estado do Rio de Janeiro e a cidade entram na crise de 2015, né? Política e econômica, mais política que econômica, deve-se ressaltar isso, né? A crise brasileira de 2015 de uma forma muito mais frágil. Para completar, além de entrar de uma forma muito mais frágil, por já vir ser a unidade da federação e a capital que menos crescia, ainda teve o preço do barril do petróleo que despencou de mais de $100 o barril para alguma coisa na casa dos $30 o barril. O governo do Estado atrasando salários, o que quase arrastou também a Prefeitura do Rio de Janeiro para atraso de salários e, no final, agora, de fato, arrastou. Então, a gente tem que... a unidade, a capital que mais perdeu emprego no país, perdeu quase 500 milhões de empregos de 2015 para cá. Então, a gente tem uma crise gravíssima, né, que tem razões estruturais e que o Rio de Janeiro ele afunda a partir de 2015. Né? Eu acho que a gente tem que procurar buscar, e aí para não me alongar demais, e aí quando der os 10 minutos eu peço ao Tiago para me avisar, mas para não me alongar demais, eu vou procurar já estar discutindo a questão das possíveis saídas. Né? Acho que, de fato, quer dizer, não dá para ficar trabalhando só despesa. Na verdade, a receita tributária ela tende a ser procíclica. Então, quando a economia cai, a receita tributária tende a cair mais que proporcionalmente, porque muita gente, muita empresa fica inadimplente, vai preferir, tá certo? Tá pagando seus empregados, deixa para pagar um imposto depois. Se for uma pequena empresa, o camarada pode querer manter o filho no colégio privado e deixa para pagar o imposto depois. E quando a economia cresce, a receita cresce mais que proporcionalmente. Então, na verdade, nós temos que pensar receita e despesa. Pensar as duas coisas e trabalhar muito como é que a gente amplia a receita, que, como o Lindbergh tem pontuado bastante bem, ela despencou, quer dizer, a partir de 2017. Né? Nesse sentido, eu acho que tem uma questão de curto prazo, que eu acho que pode unir todos no Rio de Janeiro em torno disso, né? Toda a Câmara de Vereadores, quer dizer, o prefeito, quer dizer, a mídia, que é uma questão, quer dizer, a Olimpíada foi do Brasil. Tá certo? Quer dizer, nós tivemos uma série de mega eventos no Rio de Janeiro, isso não impediu em 2015, tá certo? A perda de empregos na cidade de Janeiro já ser de mais de 100 mil empregos, né? Então, essa dívida da Olimpíada é uma dívida do país, né? E, na verdade, então, eu gostaria de dizer que essas dívidas bancárias, todas elas tinham que sofrer uma moratória, né? E ter um prazo aí para começar a se pagar, renegociar isso. Eu acho que essa é uma medida de curto prazo, né? E que pode ser negociada. A Odebrecht, quando ela entrou em concordata, ela, na verdade, renegociou, vai pagar sua dívida em 50 anos. Então, eu acho que a gente precisa ter um pacto político do Rio de defesa, né? De que, na verdade, essa dívida com os bancos nacionais e internacionais elas têm que ser renegociadas, né? Eu acho que esse é um ponto, quer dizer, extremamente importante que pode até ser resolvido, quer dizer, a curto prazo. Do ponto de vista econômico também, a cidade do Rio de Janeiro, ela tem que encontrar, quer dizer, na verdade, eu respeito, quer dizer, o secretário de Desenvolvimento, Chico Bulhões, mas eu não acho que nós vamos resolver a crise do Rio com a ambiência de negócio, facilitando a vida das empresas, né?
É claro que qualquer burocracia desnecessária deve ser removida, né? Mas tem que ter cuidado ao transferir, por exemplo, as licenças ambientais da Secretaria de Meio Ambiente para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e temos que pensar sistemicamente a economia carioca. Quais são os sistemas produtivos que aqui têm mais potencialidade e como é que a gente pode alavancá-los, quer dizer, quais são as questões. Por exemplo, no sistema produtivo petróleo e gás, fizemos, inclusive, uma nota técnica, né, na assessoria fiscal, que o Lindbergh e o grupo, né, acabou utilizando, e, enfim, que eu acho que a gente pode estar balizando um pouco as propostas com relação a esse sistema, quer dizer, o pré-sal começa a ser... a gente começa a se beneficiar do pré-sal agora, isso ainda tem décadas, que vai ser uma coisa importante. É claro que, do ponto de vista ambiental, a gente tem que pensar a transição energética, mas a gente não pode deixar de usar essa riqueza que está no litoral fluminense. Uma das potencialidades que eu queria trazer aqui para o debate, para clarificar isso, é que a Petrobras ela tem reinjetado na Bacia de Santos, no pré-sal, um pouco mais de 50% do gás. E ela argumenta que isso é porque, com isso, ela extrai mais petróleo. Mas, na verdade, ela está reinjetando muito mais do que na Bacia de Campos, e tem crescido pesadamente isso. E me parece que um dos motivos importantes é também porque não tem infraestrutura para trazer esse gás para o território carioca fluminense, né? E o gás ele pode ser uma coisa importante para uma economia mais limpa, ele pode ser importante para atrair indústrias que usem o gás como matéria-prima, inclusive tem uma série de atividades de indústrias como de vidro, como de azulejo, né? Que, na verdade, o gás natural permite, inclusive, produtos de melhor qualidade, ou seja, é uma riqueza esse gás natural que não está sendo usado. Tem uma lei do gás no Congresso que vai facilitar o uso dos gasodutos existentes, mas não vai resolver essa questão, porque não tem gasoduto trazendo gás do pré-sal para o território carioca e fluminense. Então, a lei ela diz que o problema é da Petrobras, que tem que democratizar os usos dos gasodutos, mas o fato é que não tem. E aí a gente tem que pensar como constrói esse gasoduto, qual é a indução, porque, na verdade, pelo mercado, as empresas de petróleo vão continuar priorizando reinjetar o gás e usar só e vender o petróleo cru, que também não é o caminho. Na verdade, hoje a Petrobras ela é mais um enclave do que uma âncora no estado do Rio de Janeiro. 80% dos fornecedores da Petrobras estão fora do estado do Rio de Janeiro, 70% está no exterior, né? Na verdade, o ICMS sobre o petróleo ele é pago no destino, onde é consumido, né? E não na origem, onde é produzido, como em quase todos os produtos. Então, as pessoas às vezes falam, não, nós temos que ir além do petróleo. Na verdade, nós não temos nem o petróleo, no sentido de que a Petrobras e as petroleiras são mais um enclave do que uma âncora no território carioca e fluminense. Então, precisamos estar discutindo isso, e é um sistema produtivo importante para nós. O segundo, que o Carlos Gadelha tem liderado essa discussão, né, é o complexo produtivo industrial da saúde, né? Nós estamos levantando esses dados lá na assessoria fiscal da LERJ. Existem, em torno dos primeiros dados que a gente já levantou, em torno de cerca de 400 mil empregos formais diretos na área de saúde, pegando toda a parte de saúde pública, saúde privada, indústria, tá certo? Pesquisa. E a pandemia mostrou como é importante a gente ter essa cadeia produtiva no Brasil. E a ideia é usar o poder de compra, ao invés de importar. Hoje a gente importa cerca de 20 milhões de dólares ano, tá certo? Para a área de saúde. Isso precisa passar a ser produzido no Brasil, tudo aquilo que puder ser produzido. O Rio de Janeiro pode pegar um naco importante disso. Então, a gente precisa estar discutindo quais são as oportunidades no complexo da saúde. Estamos fazendo também lá na assessoria fiscal da LERJ uma outra nota técnica sobre isso. A gente pode estar depois repassando para vocês, a gente está discutindo. Mas é uma outra oportunidade muito importante. E terceiro, tá certo? Aquelas atividades vinculadas a turismo, entretenimento, esporte, cultura, mídia, que é uma potencialidade no Rio. O Bittar teve a felicidade de fazer a lei do audiovisual, do conteúdo local. E o fato é que a gente olha, na verdade, São Paulo é que tem se apropriado mais disso, né? Inclusive, na primeira gestão do Eduardo, você teve ali a Rio Filmes, que teve uma boa atuação, e a gente precisa. Quer dizer, na verdade, é pensar sistematicamente. Quer dizer,
é pensar aquelas atividades que uma tem sinergias com as outras e que a gente pode estar usando para estar alavancando a economia e permitindo com que também se amplie a base para a arrecadação. Acho que a gente tem que repensar os incentivos fiscais, né? Precisa estar discutindo isso, que de fato deve ser dado ou não. Eu acho que aí também pode ser uma medida, inclusive, de curto prazo. Tem que discutir a questão do IPTU progressivo, mas também precisa discutir por que tem tanta gente na cidade do Rio de Janeiro que não mora em favela, não mora em área popular e não paga IPTU. Eu sei que essa discussão sobre a questão tributária não é uma questão fácil. Imposto se chama imposto no mundo inteiro, porque senão ninguém paga, mas também precisa ser discutido. Na verdade, dizer que, me desculpe, mas eu acredito que dizer nesse momento que vai baixar IPTU é hipocrisia. Não tem como fazer isso. É claro que se tiver alguma área, alguma injustiça que tenha ocorrido, pode se corrigir, mas, no geral, isso não existe. Na média, o IPTU na cidade de Janeiro é 4 ou 5 vezes menor do que na cidade de Niterói. Então, eu acho que precisa estar clarificando também esse debate. Um outro ponto é a questão, por exemplo, da questão federativa, do Pacto Federativo. Quer dizer, o Lindbergh lá atrás já fez um livro sobre os royalties, eu tive até a alegria de fazer a orelha desse livro, tivemos algumas reuniões para discutir esse documento, e o Pacto Federativo ele é injusto com a cidade do Estado do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro são tratados como se fossem duas regiões ricas, como a cidade do Estado de São Paulo. E o Rio deixou de ser uma região rica há muito tempo. Do ponto de vista estadual, a receita estadual do Estado do Rio de Janeiro está em 17ª posição entre as unidades federativas. A cidade de São Paulo recebe, Lindbergh, Raymond, Tainá, a cidade de São Paulo recebe mais recursos federais per capita do que a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, entre as 27 capitais, é que menos recebe recursos federais no repasse para os municípios, para as capitais. O governo federal arrecadou, não estou com o número exato aqui, mas algo na casa de 140, 150 bilhões de reais ano passado, devolveu 4, 5. Então, a gente, não é que a gente tem que passar a ser bairrista, mas a gente tem que continuar defendendo as questões nacionais, são a tradição do Rio de Janeiro, né? O Rio é a referência internacional do país, tem um historiador de arte chamado Júlio Argan, que diz que todo país tem uma cidade com a sua referência internacional. Na verdade, no caso do Brasil, o Rio ainda é a principal referência internacional pela sua história, pela sua tradição. Nós temos que continuar. Agora, como é que a gente pode pegar essa história do Rio de Janeiro para nos beneficiarmos também localmente? Eu acho que esse é que é o ponto e essa que é a questão. Então, essa questão do Pacto Federativo, que aí eu acho que também pode estar unindo aí todas as forças aí da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa, da Sociedade Carioca Fluminense, no sentido de estar entendendo que tem aí uma grave injustiça federativa e que a gente precisa discutir ela, principalmente no momento em que se fala tanto em reforma tributária, né? A discussão é qual reforma tributária, né? Seja do ponto de vista distributivo, diminuir os impostos indiretos, aumentar os diretos sobre a renda e a riqueza, mas também do ponto de vista de cada unidade federativa, de cada capital, entendendo que o Rio de Janeiro tem sido prejudicado e, inclusive, quer dizer, claro que a gente tem que pensar a desigualdade do Sudeste com relação ao Nordeste, mas tem que olhar, de fato, qual é a realidade real hoje da cidade do Estado do Rio de Janeiro. A cidade de São Gonçalo tem uma receita pública por habitante de R$1.000. É a menor receita entre todos os municípios de mais de 100 mil habitantes do Sudeste. E, por último, aqui para eu também não me alongar demais, depois eu posso voltar na medida dos debates aí, mas a gente pensar a questão metropolitana. Não tem saída para a cidade do Rio de Janeiro sem uma saída metropolitana. Tem uma Câmara Metropolitana que foi aprovada pela Assembleia Legislativa, a legislação é bastante boa, e, de fato, nós temos uma cidade metropolitana. Você está na Pavuna, você anda um pouco, daqui a pouco você já está em São João de Meriti. Nós temos uma cidade metropolitana muito desigual. Eu discordo da ideia que a desigualdade no Rio de Janeiro é principalmente favela, não favela, é principalmente centro-periferia. O Instituto Pereira Passos tem um índice de desenvolvimento social em que ele mostra com clareza isso. Os piores indicadores sociais estão em setores censitários, né, que são o IBGE divide a cidade
em setores societários, são 200 a 300 homicídios, os piores setores societários não estão na Rocinha, não estão na Maré, não estão no Alemão, estão em Santa Cruz, estão ali na área de planejamento 5 da cidade do Rio de Janeiro. Mais uma coisinha, por favor. Tudo isso não vai ser feito sem planejamento, sem integração de política, sem políticas intersetoriais. E aí eu acho que é muito importante a gente acabar com a cultura que foi muito comum nos anos 90, na primeira década do século XXI, de contratar uma consultoria, contratar a McKinsey, contratar a Macroplan, nada contra elas, mas precisa criar uma tradição de planejamento, uma história, uma memória do setor público. Então, é absolutamente decisivo isso, e aí, eu, como ex-presidente do Pereira Passos, né, fiquei lá 5 anos, tá certo? Eu acho que a gente tem que ter um olhar por ele está com... É muito precioso aquilo ali, mas está com o corpo técnico envelhecido, muita gente pode se aposentar, e numa cidade com baixa tradição de reflexão, um órgão como o Instituto Pereira Passos, né, que em alguma medida e que deve ser reforçado, um misto de IPEA com IBGE municipal, a gente precisa apoiá-lo, precisa renová-lo e precisa não perdê-lo. Quer dizer, se não houver com urgência concurso para o Instituto Pereira Passos, ampliação de recursos para lá, o Instituto Pereira Passos vai minguar e é uma joia da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, Tiago. Não sei se eu passei aí do quanto tempo eu levei, mas estou aqui à disposição para a gente estar discutindo essa nossa cidade. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. É uma alegria estar podendo discutir Rio de Janeiro. Nós que agradecemos, professor. Foi rigoroso, 15 minutos, e a gente ficaria aqui mais tempo porque trouxe muitas informações importantes aqui para o debate. Lembrando, pessoal, que está passando aqui embaixo o número de WhatsApp aí para a galera mandar perguntas que serão sorteadas, agora já foi aqui explicado, e vamos sortear 3 para que os participantes aqui possam responder aqui. Tem muita gente participando, dando sugestões, comentando, tá bem legal. Agora, e aí Thiago, essas perguntas... Tiago, oi. Me permite uma parte. Claro. Esses 3 sorteados, a gente vai convidá-los para entrar na tela conosco, né? Não. Eles... não? Não, é o que está orientado aqui pela produção. As perguntas serão sorteadas, apenas 3 que serão colocadas aqui, e aí vocês vão comentar, porque eu acho que não dá para o pessoal entrar aqui assim, entendeu? Mas vai ser assim. É bom na próxima a gente fazer pelo Zoom, para ter mais participação. Mas quem sabe a técnica que está na retaguarda não consegue fazer isso, né? Vamos tentar. E aí, já deu orientação. E essas perguntas, pessoal, tem que serem feitas até a fala do Bittar, porque agora a Jurema vai falar, em seguida é o Bittar, e aí a gente encerra esse momento de sugestões aí para sortear. E aí, Jurema, agora com você a palavra. Ok, Tiago, obrigada. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Raimundo Lindbergh. Boa noite, Tainá, grande companheira de luta. Eu sou Jurema, sou coordenadora da União de Moradia Popular do Rio de Janeiro. E, assim, eu fiquei avaliando aqui, né, ouvindo a fala da pessoa que me antecedeu, do companheiro que me antecedeu, e aí fica essa pergunta mesmo, né? Como retomar a estrutura do Rio de Janeiro. E aí a gente precisa pensar estrategicamente. Eu, como por estar no movimento de moradia, né, eu lido muito com a questão da moradia, tem 30 anos já nessa caminhada, eu venho de um processo de cooperativas habitacional, popular, autogestionária, e que, na verdade, essa cooperativa, ela nasce em cima de uma dificuldade, né, por habitação no estado do Rio de Janeiro. Então, essa cooperativa Xangri-Lá, ela nasce na década de 80, 90, em cima de uma crise. Claro que não era uma crise como essa que está hoje. Nós somos uma comunidade pequena, onde nessa comunidade moravam 16 famílias, que hoje são 29, e na ocasião a gente tinha aqui 9 famílias desempregadas, das 15, 16, 9 delas eram desempregadas. E a gente buscou alternativa, né? A gente foi buscar alternativa de como arrumar moradia, que a gente costuma dizer que a moradia é a porta de entrada para outros direitos, né? Foi buscar moradia e também percebeu-se que precisava também essas famílias pagarem por essas moradias.
E a gente cria, lá na época da Ação e Cidadania, a gente cria a cooperativa Xangri-Lá, com experiência vinda do Uruguai, experiência vinda de São Paulo, e a gente começa a trabalhar a nossa interlocução junto a essa comunidade e a gente consegue trabalhar essa geração de renda. Eu acho assim, que uma das questões fundamentais para o Rio hoje é a gente pensar também no emprego e renda. Pensar nesses companheiros que estão hoje, muita gente desempregada, muita gente sem moradia, muita gente sem a comida na mesa, né? Porque a gente vem percebendo que no decorrer da pandemia a população cresceu muito mais, né? Os moradores de rua estão muito mais, a demanda para o movimento de moradia está muito maior, e a gente percebe que ao término do programa do governo federal, que é o Minha Casa Minha Vida, e aí estou falando de um modo geral, né? A gente percebe que também isso agrava também a questão da moradia. Nós ficamos 16 anos organizando uma demanda que hoje está na colônia Juliana Moreira, e que essa demanda, ela está morando nessas casas porque nós insistimos, porque não teve nenhum tipo de intervenção no bom sentido da prefeitura, que teria que ter um trabalho maior da prefeitura na localidade. Nós conseguimos uma parceria na época que o Bittar era secretário de habitação, e nós conseguimos concluir aquelas moradias, 70 moradias no valor de R$43 mil. E ao lado você tem um empreendimento de R$75 mil, que não chega nem aos pés do que a gente construiu. Então, o que eu quero dizer com isso? Que além da gente construir nossas próprias moradias, ou aquelas famílias construírem sua moradia, com o movimento popular dando apoio, né, dando todo o suporte provável e improvável, a gente também conseguiu, naquele momento ali, uma coisa que a gente briga bastante é empregar nesse canteiro de obra, que a mão de obra seja de próprios moradores. Claro que você contrata um ou outro profissional da área, que quando você inicia um mutirão, nem todo mundo sabe. A gente tem um procedimento que trabalha com 80% de mão de obra são das mulheres, então isso é as mulheres que querem a moradia, e isso a gente pensa o seguinte, quando o governo Lula e Dilma lança o programa Minha Casa Minha Vida, a gente teve assim, um leque de abertura de emprego enorme. A gente não teve só a questão da construção civil, a gente teve também o aço, a gente teve o cimento, a gente teve areia, teve pedra. Então, a nossa economia, ela dá um pique, né? Ela sobe. E, de repente, você esbarra com isso. Hoje, após a entrada do golpe da Dilma, né, a gente, quanto movimento de moradia, e aí eu posso falar isso pelos 5 movimentos que atuam no Rio de Janeiro, mas a União encara isso como uma dificuldade muito maior, porque a gente não consegue alavancar, não consegue mais caminhar. A gente tem vários projetos pelo Rio de Janeiro, todos eles paralisados. A gente tem Gamboa, a gente tem Vitor Gianotti, a gente tem São Gonçalo, tem Campo Grande, Jacarepaguá. Isso eu estou falando pela União. A gente sabe que tem outros companheiros de outros movimentos que também estão na mesma situação. Então, como que a gente pensa? E essa situação, ela chega num patamar de que não é só a questão da moradia, né? Porque hoje a gente está vendo várias pessoas que chegam debaixo dos viadutos à noite para dormir, porque ela não tem mais como pagar o seu aluguel. Então, até isso, a pandemia ela nos aflige e nos traz essa angústia, né? Que é muito fácil a gente que tem a moradia, a gente vê que outros companheiros não têm e a gente não poder fazer nada. Então, assim, eu penso que para a gente alavancar, a gente precisava ter uma política de habitação popular no Rio de Janeiro, onde os movimentos de moradia fossem protagonistas dessas histórias, né? Que a gente não tivesse que estar, de alguma forma, indo para essa empreiteira para que ela construa aquilo que a gente sabe fazer, e com muito melhor qualidade. Né? Então, a princípio, 5 minutos já, a gente Lorena, pensa... tá? Ok, meu bem, estou fechando. A princípio, a gente pensa nessa questão que é a moradia, que eu acho que esse é um campo, né, que a gente atua e sabe fazer, e aí a gente queria, de repente, mais para frente, também pensar com nossos companheiros aí que foram eleitos, que está com uma base boa, uma base de porrada, né, que veio para porrada, então somar com o movimento popular e a gente junto pensar numa estratégia para a cidade do Rio de Janeiro mais voltada para a área da questão da moradia. A gente sabe que não é só isso, que a moradia vem carregada de outras questões. A educação que está honrou, a saúde, transporte nem se fala, mas eu queria mais falar em relação à questão da moradia.
Infelizmente, o tempo é curto, a gente teria muito mais para colocar, eu tive que me limitar aqui na minha fala. Mas muito obrigada pela minha participação, a União agradece ao espaço. Nós que agradecemos, Jurema. Obrigadão mesmo. E outras oportunidades para você vir falar mais, porque realmente é muito importante a sua fala. Nós teremos. Agora, vamos ouvir aqui o nosso companheiro, Jorge Bittar. E lembrando que na fala do Bittar encerra aí o momento para que a companheirada mande mensagem aí para o Zap, para depois participar aqui. Vamos lá, Bittar. Seu áudio está desligado, Bittar. O telefone aberto, né? Sim. Porque tem um barulho de fundo aí que... Não sei de onde vem. Isso, agora parou. Voltou. Bom, boa noite a todas e a todos. É um prazer muito grande estar aqui com o Tiago, nosso presidente municipal, nossos 3 vereadores, né? O Lindbergh, Raymond, Tainá. Aliás, uma bancada que nos enche de alegria, de esperança, porque são 3 experiências de vida distintas, mas 3 vereadores que honram os melhores princípios e valores socialistas do nosso PT. Portanto, uma bancada que eu penso fará história na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que nos ajudará muito a fazer com que o PT ocupe um espaço político cada vez mais importante aqui no estado do Rio de Janeiro e contribua decisivamente para o nosso projeto nacional. Bom, nós vivemos esse momento de crise nacional, né, fruto dessa política de austeridade, que a gente chama até de austericida, em que os cortes brutais nos gastos públicos acabam por ocasionar uma retração da economia, a retração da economia gera desemprego, o desemprego gera diminuição da renda nacional, gera diminuição da arrecadação, e a gente vive esse ciclo vicioso que leva cada vez mais camadas da população à pobreza. E há um problema nacional, mas o problema do Rio de Janeiro é, sem sombra de dúvida, maior do que o problema nacional. O nosso Mauro Osório, como sempre, apresentou de maneira sintética um diagnóstico sobre a realidade do Rio de Janeiro, comparou a realidade do Rio de Janeiro com a realidade de outros estados da federação, a demonstrar que nós temos, sim, um problema estrutural, efetivamente. E nós temos um problema federativo na relação da economia e da arrecadação do Rio de Janeiro com a economia nacional e a arrecadação da União, a arrecadação federal aqui no Rio de Janeiro. Isso é um problema que merece estar à mesa e merece ser discutido. Então, é preciso que a população da cidade do Rio de Janeiro tenha consciência dessa realidade, né? A crise de nossa cidade, que coincide com o golpe de 2016, né, que o golpe contra a presidenta Dilma, depois o golpe contra Lula, e que permitiram essas políticas criminosas do ponto de vista econômico, nacionais, tá? Acabam por afetar brutalmente a economia do Rio de Janeiro. Agora, há um problema estrutural, como disse o Mauro. Então, agrava-se a situação do Rio, houve o problema da queda do barril do petróleo, mas houve o problema também da Lava Jato, né? Que criminosamente não apenas deu suporte ao impeachment da Dilma, deu suporte ao impedimento de Lula de ser candidato a presidente da República, mas também afetou dramaticamente a Petrobras, criminosamente a Petrobras, e as empresas prestadoras de serviço, entre elas a Odebrecht, que tem sede na cidade do Rio de Janeiro, etc. E como disse o Lindbergh na abertura, uma coisa é a prática de corrupção. Então, os praticantes devem ser identificados, devem ter direito à defesa e devem ser punidos caso se demonstre as práticas de corrupção. Outra coisa são as empresas, a economia. O que se fez foi um crime contra a atividade econômica brasileira, e não foi um crime por acaso, não. É um crime articulado, nacional e internacionalmente, né? Nós vimos as ligações da Lava Jato
com o Departamento de Justiça americano, com os interesses econômicos americanos. Então, tal como em 64, o golpe praticado em 2016, e teve sequência política, teve, sim, o dedo dos agentes do Estado profundo americano aqui em nosso país. E isso nos afeta dramaticamente, né? Agora, o Rio de Janeiro tem energias para poder sair dessa situação efetiva. Nós temos uma população que tem níveis de escolaridade, embora ainda aquém do que nós desejaríamos, mas níveis de escolaridade estão acima da média nacional. Nós temos aqui, na cidade e na região metropolitana, 5 universidades federais e grandes instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, mas que, lamentavelmente, não dialogam com a prefeitura, com o governo do Estado, então, no sentido de que se possa se apropriar desse conhecimento para gerar tecnologia, inovação e alimentar o sistema produtivo do Estado do Rio de Janeiro. Então, o nosso Mauro Osório citou o caso da saúde. A gente anda pela Avenida Brasil, que, aliás, vive degradada. A Benedita, né, no nosso programa, tinha apresentado um plano de revitalização da Avenida Brasil, dentre outras coisas, porque ali está, de um lado, a Fiocruz, um centro de excelência internacional na área de saúde, e do outro lado da Avenida Brasil está o UFRJ, com a COP, né, que é um centro de excelência, com o Centro de Ciências da Saúde, onde tem pessoal de bioquímica, de biotecnologia, pessoal super especializado, que poderiam estar assegurando o desenvolvimento, né, de produtos importantes na área da saúde, como medicamentos, como equipamentos para diagnóstico, como é o caso das vacinas, e assim por diante. Mas, lamentavelmente, enfim, o próprio pessoal vive esse processo de esvaziamento total dos investimentos na área de ciência e tecnologia em nosso país, né, efetivamente. Isso é verdadeiramente criminoso. Mas os nossos governantes aqui também não praticam isso, né? Historicamente, nem o governo do Estado, nem a prefeitura não articulam um arranjo científico, tecnológico e produtivo para que se possa desenvolver essa área. Agora, a Fiocruz tem um projeto, um mega projeto, para a produção de biofármacos lá no Distrito Industrial de Santa Cruz. Investimento de mais de 6 bilhões de reais. É uma grande oportunidade até para gerar empregos na região mais pobre da cidade do Rio de Janeiro, como disse o nosso Mauro Osório, na periferia, né, da cidade do Rio de Janeiro. É uma oportunidade. Agora, a cidade precisa agir, a prefeitura precisa agir, e os nossos vereadores, a população, precisam pressionar para que as coisas aconteçam nessa direção. Do ponto de vista de saída da crise, é preciso, em primeiro lugar, olhar para o problema emergencial. A questão emergencial nos leva, em primeiro lugar, à vacina. A briga em relação ao tema da vacina. Acho que tem que mobilizar a população da cidade do Rio de Janeiro. É uma vergonha. A prefeitura suspendeu agora o processo de vacinação porque não há vacinas para a nossa população. Tudo isso por responsabilidade do governo federal. Então, o nosso prefeito tem que botar a boca no trombone. Sim, nossos vereadores, né, têm que ressoar isso com muita ênfase, porque é um verdadeiro crime que se obriga as pessoas a ir lá no posto de saúde, chega lá, não tem, como revelam os telejornais aí, os velhinhos todos aí nas filas e constatam que não há vacina para. Então, essa questão da pandemia e da vacina é a questão número 1. Segundo lugar, frentes de trabalho. Ainda que haja dificuldades na arrecadação do município, esse é o tema da prioridade das prioridades. Gerar mutirões, frentes de trabalho para conservação, apoiar as cooperativas de catadores, né, via Conlurb, para reciclagem dos produtos na cidade do Rio de Janeiro, apoiar cooperativas, como disse aqui a Jurema, cooperativas na área de produção habitacional, efetivamente. E aí, ainda um terceiro elemento fundamental, que é a ideia do auxílio emergencial. Quer dizer, o governo federal agora se mexe novamente, porque o Bolsonaro descobriu que o auxílio emergencial pode dar um certo gás para ele, diante desse governo criminoso que ele pratica. Então, estão aí buscando um arranjo para arrumar 200, 300 reais para uma certa parcela da população durante 3 ou 4 meses. Nós temos que discutir com a prefeitura, sim, e o Lindbergh tem um projeto nessa área,
e a nossa bancada tem que trabalhar essa área, é preciso sair na frente e cobrar da prefeitura um auxílio permanente, e não apenas emergencial por 3 ou 4 meses, para essas populações mais pobres da cidade. Seja como complemento ao Bolsa Família, seja para agregar novas famílias em situação de pobreza e miséria à necessidade da renda básica. Porque já se demonstrou que a renda básica é um elemento propulsor da atividade econômica também. No ano passado, a economia brasileira só não caiu mais do que os 4% que ela deve ter caído em relação ao PIB, porque houve o auxílio emergencial e isso impulsionou o poder de compra da nossa população, e isso ativou o comércio, a indústria, enfim, os serviços de diversas naturezas. Vitor, desculpa uma parte de 20 segundos, é o seguinte, o tombo da economia ia ser de 11%, foi de 4,3% por causa do auxílio emergencial. Exatamente. Eu, Raymond e Tainá, a gente já protocolou hoje uma proposta de auxílio emergencial municipal de R$ 450. Vamos divulgar isso nesse próximo período agora. Perfeito. Então, vacina e pandemia, auxílio emergencial e frentes de trabalho para gerar empregos, né, para essa nossa população. A gente anda pelas ruas, vê o tamanho da pobreza na cidade do Rio de Janeiro, seja na área central da cidade, seja na Tijuca, seja na Zona Sul, seja no Meier, ou em qualquer outro. A gente vê uma quantidade imensa de pessoas morando nas ruas, né, pedindo alimento, pedindo algum tipo de proteção, efetivamente. E é preciso que essas pessoas sejam tratadas com a devida dignidade. E, ao lado disso, que se trabalhe um projeto de médio prazo. Entre os projetos que podem ter feito, aí que queria dialogar com a nossa Tainá, é a questão da área central da cidade do Rio de Janeiro. E com a Jurema também. A área central da cidade do Rio de Janeiro, como revela o Mauro Osório, ele esqueceu de dizer isso hoje, mas ele sabe, ela representa 36% de toda a economia da cidade do Rio de Janeiro. E ali reside apenas 5% da população da cidade do Rio de Janeiro, e é um processo declinante, né, de perda demográfica ali naquela região. Então, há uma grande oportunidade para se mudar a legislação urbanística, adequar o código de obras, se necessário, etc., para que a gente possa impulsionar a produção, a conversão de edificações comerciais. Metade dos espaços comerciais do centro da cidade estão ociosos, totalmente desocupados. Então, impulsionar a constituição de moradias na região central, impulsionar a construção de moradias populares também, via pacto com as cooperativas, como bem definiu aqui a nossa Jurema, e há a possibilidade, sim, de aplicar mecanismos modernos do Estatuto da Cidade, que a Tainá tão bem conhece e nos ensina, né, como a chamada outorga onerosa. Vai construir um prédio para pessoas de melhor renda? Tira uma parte desse dinheiro e bota no fundo de habitação de interesse social para financiar a habitação social, por exemplo, na região ali onde foi o antigo gasômetro. É uma área imensa colada em São Cristóvão, do lado do centro da cidade do Rio de Janeiro, com um potencial enorme para a construção de habitação popular. Então, e a construção civil é uma das atividades econômicas que mais geram empregos. Então, ela pode ser muito impulsionada com uma visão diferenciada de planejamento urbano da cidade. Ao invés de crescer para a Barra da Tijuca e o Estado sair atrás, botando infraestrutura, vamos aproveitar uma área que já está infraestruturada, que tem metrô, que tem gás, que tem energia elétrica, que tem água, que tem escolas, que tem hospitais, unidades de saúde. Você está pronta para receber pessoas ali residindo no centro da cidade. E que pode ser um centro amplo, que eu quero dizer, é o centro propriamente dito, envolve Lapa, envolve Cidade Nova, envolve a própria área portuária e assim por diante. Ou seja, é uma área imensa em termos territoriais que pode acolher centenas de milhares de habitantes com absoluta certeza. Então, ao mesmo tempo que eu, lamentavelmente, constato essa situação crítica da cidade, em que o ajuste nas contas tem que ser pensado, né, para tirar de quem tem, dos mais ricos, como disse aqui, com impostos progressivos,
como a renegociação da dívida com o governo federal, que tem responsabilidade sobre a dívida aqui de nossa cidade, mas, ao mesmo tempo, com políticas objetivas, emergenciais e com políticas de médio prazo na área de saúde, no óleo e gás, como foi dito, na construção civil, no audiovisual, no entretenimento, em diversas outras, na área de serviços, né, que a nossa cidade tem potencial, para que a gente possa fazer com que essa legião de desempregados tenha ocupação e possam voltar a ter alegria, felicidade, que é própria, né, da cultura da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado. Opa, valeu, Bittar, mais uma vez aí por abrilhantar um debate aqui, sempre trazendo muitas informações sobre o nosso país e a nossa cidade, o nosso estado. Pessoal, nós aqui já selecionamos, né, aqui a equipe, aqui a produção, as 3 perguntas. Então, eu já mandei para cada um dos nossos companheiros aqui da bancada, selecionamos aqui uma pergunta para cada um deles, olhem aí nos seus WhatsApp. Então, a sugestão é a seguinte, vocês farão as falas de vocês já em cima do que o professor Mauro falou, a Jurema e o Bittar, e no final vocês complementam mais com essas perguntas. Pode ser? Que eu acho que em 10 minutos para cada um, acho que dá tempo de vocês falarem sobre isso tudo. Pode ser? Alô? Estão me ouvindo? Pode sim, suficiente. Então, beleza. Então, assim, o primeiro é Raymond, Tainá e Lindbergh, tá ok? Então, vamos lá, Raymond. Eu, como falei no começo, vou falar bem menos, entendeu? Só para ajudar a encerrar. Tá? Nada disso, Lindbergh. Fala muito. Nós gostamos de te ouvir. Pessoal, muito boa noite, viu? Eu acho que nós hoje, eu acho que uma das intenções é exatamente essa, dizer para a militância do Partido dos Trabalhadores, dizer para a cidade do Rio de Janeiro que há uma bancada na Câmara Municipal, bancada petista, que não dormirá, que não cochilará, que estará atenta a tudo que a Prefeitura for fazer, a tudo que a Prefeitura propuser para a gente defender os direitos do povo da nossa cidade. Eu estou aqui lendo os comentários e selecionei alguns comentários que eu considero assim, bastante importantes. Diante da fala do Mauro Osório, da Jurema, do Bittar, eu queria lembrar inicialmente alguns pontos, né? Eu falei sobre isso na Câmara hoje, na hora que eu tive a palavra, né? O prefeito hoje levou a sua mensagem e no mesmo dia que o prefeito leva a mensagem, nós nos reunimos como bancada, porque aqui não é uma atividade do mandato do Raymond, do mandato da Tainá, do mandato do Lindbergh, é uma atividade da bancada. E a bancada é do Partido dos Trabalhadores. Então, os petistas e as petistas sabem que tem 3 vereadores que são seus, que os petistas e eles e elas, têm 3 mandatos na Câmara Municipal. O prefeito Eduardo Paes hoje falou sobre o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. Precisamos de aprofundar isso. Bittar lembrava aí, por exemplo, a área do gasômetro, ali perto da rodoviária. Né? Tem notícia que ali vão ser construídas umas torres de 50 andares e um shopping center. Ali é um espaço, né, para a gente adensar a região central da cidade, onde tem muito trabalho e pouca moradia, onde as pessoas não moram porque só trabalham, vêm de longe, portanto se mobilizam na cidade toda. Ali é uma área para um empreendimento de habitação de interesse social, por exemplo. A gente vai ter que conversar com o prefeito sobre isso. O prefeito falou também sobre a SAM, que é a Segurança Alimentar e Nutricional, que a gente tem que cuidar disso, porque isso é cuidar da vida das pessoas, é cuidar da vida da nossa cidade. A gente vai conversar sobre isso. Aí tem que pensar, por exemplo, sobre agricultura urbana, pensar sobre as Vargens, pensar sobre Jacarepaguá, sobre o Mendanha, sobre o Guandu do Sena, sobre o Campo Grande, Santa Cruz, áreas agricultáveis, e lembrar aquilo que o movimento do Sem Terra fala, que eu gosto pra caramba, que eles dizem assim, se a roça não planta, a cidade não janta. Isto é, se a gente ignora que tem áreas agricultáveis na nossa cidade, ficar esperando comida vindo, Mauro Osório, do agronegócio, não é o agronegócio que põe comida na mesa do povo.
quem põe comida na mesa do povo é o pequeno agricultor. Então o prefeito falou sobre isso, a gente vai cobrar. Depois o prefeito falou sobre educação, falou também sobre auxílio emergencial, e aí ele fez uma reclamação, Lindbergh, muito interessante, que ele diz assim: nós vamos lutar para que, desejamos que o governo federal não acabe com o auxílio emergencial, isso é, que retorne o auxílio emergencial. E aí eu pensava comigo, e nós vamos lutar para que no Rio de Janeiro também haja um auxílio emergencial local, municipal, para o nosso povo que está sofrendo tanto. Estou falando do pessoal do turismo, estou falando do pessoal dos aplicativos, estou falando do pessoal que trabalha com audiovisual, eu estou falando do pessoal que trabalha no comércio ambulante, estou falando dos profissionais liberais, etc. Quanta gente precisando disso. E depois, uma das coisas que a gente tem que ter muita clareza é que existe uma lei que nós aprovamos no ano passado na Câmara que cria o Programa Municipal de Combate ao Coronavírus nas Favelas. Agora, tem uma coisa que o prefeito não falou, que ele ignorou, que a gente vai cobrar. Não falou, por exemplo, do comércio ambulante. São 70 mil trabalhadores ambulantes na cidade do Rio de Janeiro. Essa economia, que é uma economia precarizada, não formal, que a gente tem que cuidar desse povo, porque é um povo que envelhece e que, se a gente não der para eles condições, vão na verdade, viver a caminho da carência, da miserabilidade. Então, cuidar disso é muito importante. A nossa bancada, liderada aí pelo nosso líder Lindbergh, apresenta então esse documento que eu acho, viu, militantes e homens e mulheres do Partido dos Trabalhadores que nos acompanham, todo mundo tem que receber esse documento na mão. Eu vou me comprometer com isso, com certeza o mandato da Tainá, o mandato do Lindbergh, mandar para as nossas bases esse documento. Todo mundo tem que ler esse documento. Esse documento tem que virar uma Bíblia, viu? Tem que virar uma Bíblia, para todo mundo saber o que está escrito nesse documento. Todo mundo tem que saber o que está escrito. Porque aí, sabendo o que está escrito, você olha assim, opa. O Partido dos Trabalhadores tem ideias para a cidade, tem projetos para a cidade, e tem 3 vereadores que não vão ficar só no discurso, no blá, 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 né, no lábio batendo de baixo, batendo de cima, mas a gente vai pisar o chão do povo, pisar o chão da favela, pisar o chão da periferia. Hoje eu visitei 3 escolas na Maré. O CIEP Ministro Gustavo Capanema, o CIEP Ministro Gustavo Capanema, a Escola Municipal Marielle Franco e a creche municipal Pescador, né? Então a gente estava discutindo e conversando essa realidade. Então nós, os vereadores do PT, nós vamos pisar esse chão da periferia. E aí todo mundo precisa de conhecer isso. O documento, quando vocês virem, ele acena para o que a gente está vivendo. Uma crise política, uma crise econômica, uma crise sanitária, uma crise humanitária. Né? E como é que essa crise está interferindo na vida do povo do Rio de Janeiro? Como é que essa crise, que foi provocada por tanta coisa, provocada pelo golpe de 2016, provocada pela PEC 55, que a gente sabe o que ela trouxe para a vida do povo, né? Então, uma crise política, né, nesse governo, que é um governo, todos nós sabemos, negacionista, genocida, um governo que não está preocupado com a vida do povo, que está de costas para as necessidades do povo. Vocês viram ontem o bolsonarista, deputado federal de Petrópolis, né, a arrogância diante de uma servidora pública que exigia que ele colocasse uma máscara. Não é isso que nós queremos para a nossa sociedade, nós queremos outra coisa. Jurema, nós queremos para a nossa sociedade mais cooperativas e esperança. Nós queremos para a nossa sociedade, queremos mesmo, mais Minha Casa Minha Vida entidade gerenciada pelo povo que constrói suas casas e tem direito de morar nela, que planta o seu feijão e tem direito de comê-lo, né? que fabrica um automóvel e tem direito de tê-lo, né? que vive na cidade e que tem direito de ter um emprego decente para tocar sua vida adiante. Né? Então há um desmonte do Estado e há um ataque ao povo. Né, a disseminação do ódio, da mentira e também da morte. Né? O golpe na democracia, que diziam, é um golpe contra Dilma, não é um golpe contra Dilma, é um golpe, né, que, junto com a Operação Lava Jato, ele ataca a soberania e impede o presidente Lula de ser candidato à presidência da República. E aí nos dá, né, no colo uma presidência, alguém que, na verdade, não tem interesses com a vida do povo. Nós, do PT, temos que ter clareza. Para que nós existimos? Nós não existimos para estar engabinetados,
nós não existimos para estar na burocracia, nós não existimos para que as pessoas nos aplaudam, nós existimos para termos a nossa trajetória alinhada e alinhavada e amalgamada com a vida do nosso povo. Então, o nosso documento, né, que o Lindbergh, com o Mauro Osório, com Esther Dweck, com Maria Guerreiro, com Bittar, né, gente que pensa, que ajuda a gente a elaborar, e a Jurema está aí, né, Jurema do movimento de moradia, né, da vida do povo, do chão do povo. Esse documento precisa de ser visto por todo mundo, né? O Rio, na verdade, virou um celeiro de tragédia, porque também é celeiro do bolsonarismo, é celeiro da milícia, é celeiro do fascismo. Mas a gente precisa de compreender, o Mauro Osório dizia aí, o Rio tem saída. A saída para o Rio é uma saída metropolitana? Ok, vamos correr atrás dessa saída. A saída para o Rio de Janeiro é a gente fortalecer aquilo que é o fazer do povo, né? A economia solidária, a agricultura urbana, a agricultura sustentável, o que é a rede de cooperativas, quais são as saídas para o Rio de Janeiro? O fortalecimento da Petrobras, é a luta por grandes empregos, é a luta pelo direito das pessoas, quer dizer, tem tanta coisa que a gente precisa fazer. A cidade do Rio é sede da Petrobras, sede do BNDES, sede da Caixa Econômica Federal, sede do IPEA, sede do IBGE, e isso tudo está desmontando. O que a gente então vai fazer? A gente vai ficar batendo palma? A gente vai ficar sentado na cadeira tranquilo, esperando as coisas acontecerem? Não. A gente vai para a luta. E as nossas bandeiras são muito claras. Muito claras. Nossa bandeira é a defesa do patrimônio nacional, defesa das empresas. Nossa bandeira é a defesa do emprego. Nossa bandeira ao lado do povo pobre. Nossa bandeira é fora Bolsonaro? É também fora Bolsonaro, claro que é. Nossa bandeira é essa leitura que a gente faz. A situação do Rio nos impõe isso. Eu costumo dizer, Tiago, você talvez já tenha até ouvido isso muitas vezes, que eu aprendi, né, numa leitura de um pequeno livro do Frei Beto, que ele dizia assim, o político é como a pipa que está no ar, está no céu, bonita, e a linha tem que estar na mão do povo. Se a linha não estiver na mão do povo, voa, vai embora, né, perde os horizontes, vai adiante. Então, é preciso os petistas e as petistas. O povo que está nos acompanhando, mesmo quem não é petista, porque a gente também está falando para outro grupo de pessoas que militam em outros partidos, que não tem problema. A nossa relação é uma relação com todas e todos que querem construir democracia, com todos e todas que querem construir o direito do povo. Portanto, a gente tem alinhamento com o PSOL? Claro que tem. A gente tem alinhamento com o PDT? Claro que tem. A gente tem alinhamento com o PSB? Claro que tem. A gente quer unir as esquerdas? É claro que nós queremos. A gente quer reunir numa mesa, vamos reunir na mesa Jandira, Marcelo Freixo, Lindbergh, Raymond, Tainá, Alessandro Molon, Benedita, Valdec. Nós queremos reunir todo mundo para a gente dizer assim, onde é que a gente vai? E reunir Jurema, reunir o Itamar do Santa Mata, reunir o professor Adair Rocha, reunir a universidade, reunir a Natália do Vidigal, reunir o pessoal da Rocinha, o Martins da Rocinha. A gente quer, sabe, encontrar com o povo da academia, o povo das lideranças populares, para a gente poder entender qual a saída que o Rio de Janeiro espera de nós. E por último, eu queria 10 minutos, Raymond. Tá, eu tenho que responder a pergunta, Tem que responder uma pergunta que você me fez, não é isso? Eu quero que... Isso, também. Tá, por fim, Tiago, eu vou encerrar então, tá? Eu quero aqui lembrar que nós temos aqui vários grupos nos acompanhando. E aí a gente tem aqui o Núcleo Rosas por Lula, João Marcos, Núcleo Resistência, Núcleo de Base Petista dos Correios, Primeiro Zonal, Segundo Zonal, Setorial do PT, PCDs e Inclusão, Pessoas com Deficiência, Núcleo Ângela Borba. Olha quanta gente que está nos acompanhando. Então, Tainá e Lindbergh, nós não estamos sozinhos. Nós estamos abraçados por um coletivo de gente que caminha a passos largos na construção de tudo isso. Depois, eu queria colocar algumas questões aqui muito rápido, né? É preciso um acompanhamento em âmbito municipal com infográficos diários, mostrando o ritmo da vacinação com dados no mínimo de número de vacinados por faixa pública, percentual. Eu estou colocando contribuições que o pessoal trouxe aqui para nós. O Julian Carlo Fagotti trouxe contribuição para nós, o Jorge Delas trouxe contribuição para nós, e mesmo que a gente não responda agora, né, a Alessandra Maurício, o Edivan Fulgêncio, o Wellington Moreira,
né? Tanta gente que veio falar conosco aqui, a Cida de Jacarepaguá, o Felipe HDA, quanta gente que veio falar conosco para a gente poder... A Nelly Belém, lá da 7ª Zonal, tanta gente que veio falar conosco, e a gente vai responder depois, porque aqui não dá tempo. Eu quero responder a pergunta que o Tiago passou para mim, que veio aí das pessoas que estão nos assistindo, que pergunta sobre as clínicas da família, né? Está perguntando, a pergunta fala como é que a gente pode recompor as equipes das clínicas da família com médicos e enfermeiros, e a equipe é mais ampla que isso, né? Claro, não é só médico e enfermeiro, sabendo que essas equipes ainda estão sendo gerenciadas pelas OS. É bom a gente lembrar de uma coisa. O prefeito Eduardo Paes, em 2009, foi ele quem instituiu as OS. O secretário de Saúde, o Daniel Sorans, ele é um fã das OS. Isso é uma lei na cidade. É uma lei na cidade. O nosso desejo, o meu desejo, que votei contra as OS em 2009, o nosso desejo é que tenha servidor público na saúde. A gente não tem dúvida disso. Mas a gente sabe que essa não é a prática. Então, entre o ideal e o real, o que a gente tem que fazer é exigir que as equipes sejam verdadeiramente recompostas e fiscalizar as OS para que a gente entre num caminho mais democrático e com menos dispersão de recursos. Eu acho que eu ultrapassei meu tempo, Tiago, mas isso, infelizmente, não é novidade. Eu quero te pedir desculpa e encerro por aqui. Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Você é nosso professor, Raimon. Pode falar à vontade. Você pode tudo, você pode tudo. Acho que o Tiago congelou. E eu estou falando isso, sabe por quê, pessoal? Porque toda hora, porque eu já fui líder do PT no Senado, já fui deputado na Câmara dos Deputados, mas aqui, né, Tainá, tem regras próprias. E toda hora eu ligo para o Raimon. Raimon, como é que faz isso aqui e tal? Raimon está nos Raimon, rei do regimento. Sabe muito. Mauro Osório, deixa eu te falar. Eu queria te liberar, Mauro. Eu sei que você estuda muito, tem muita coisa para fazer. E eu queria te liberar, tá? Ok? Eu estou gostando, eu vou ficar mais um pouco. Então fica para escutar a Tainá. Eu estava preocupado contigo. Eu me senti avaliado pelo professor Mauro Osório. Ele disse, eu estou gostando. Eu me sentia bem avaliado, gente. A Tainá, além de ser querida, é urbanista. Se eu for embora, agora ela me queima lá no Ipu. Ótimo. Vai lá, Tainá. Não queimo, não. Imagina, professor. É uma honra. Queridos e queridas, obrigada pelas aulas aqui. Quero saudar a fala do nosso professor Mauro Osório, agradecer a presença. Quero agradecer também essa ativista, essa mulher de luta, companheira de várias, Jurema, pela aula e pela dedicação sobre a pauta da moradia. Quero, obviamente, saudar a nossa bancada, na figura da nossa liderança, Lindbergh Farias, que sabiamente conduziu e produziu e promoveu esse nosso encontro, entendendo essa importância da gente discutir não só o plano que Eduardo Paes nos coloca, mas os desafios que estão dados no reaquecimento, na retomada econômica do Rio de Janeiro. Eu não quero me desdobrar aqui, eu acho que me sinto muito contemplada nas falas dos nossos companheiros e quero falar aqui que estou acompanhando os comentários da nossa audiência, do conjunto da militância petista, quero fazer uma enorme saudação. São vocês que conduzem a luta junto conosco, nós somos apenas vozes e braços desse conjunto que é o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e vocês são importantíssimos para os próximos anos de luta que se avizinham no Brasil. É importante marcar, gente, que nesse contexto o neoliberalismo vem vencendo no contexto do Brasil recente. Acho que o marco, tanto o Lindbergh inicialmente, quanto o professor Bittar, Raimon pontua muito bem, que a crise econômica do Rio, ela se confirma e se reafirma da crise política no Brasil, estabelecida a partir do golpe, que é o acirramento do neoliberalismo. A gente não pode esquecer e nos furtarmos absolutamente de fazer esse debate, esse enfrentamento. É importante a gente afirmar que a quebra das nossas principais cadeias produtivas, a queda da nossa indústria, é claro que eu vou puxar a sardinha para a construção civil, que é uma dinâmica importantíssima na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, teve impacto profundo
no acerramento da miséria, da fome, da precarização, da barbárie que a gente vem tendo. Esse cenário aí é tratar inútil, gente. O fato é que no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, 2 milhões de pessoas acessaram a renda emergencial, o auxílio emergencial. E aí bate com outro dado importante, que é praticamente 1/3 da população carioca colocada no trabalho informal ou ganhando até R$ 522 no máximo. O que está dado, meus caros e minhas caras, é um cenário de pobreza e, obviamente, o vereador Raimon está coberto de razão em pontuar a fome, em pontuar a necessidade de a gente estabelecer soluções de uma soberania alimentar, do complemento alimentar e, obviamente, o que a bancada dos trabalhadores coloca para nós nesse contexto, a partir desse auxílio emergencial carioca, é um resultado do que a gente vem dizendo durante todo 2020 na pandemia do coronavírus. A decisão dos R$600 nacionalmente é uma decisão que é, na verdade, uma conquista da oposição, onde o Partido dos Trabalhadores foi fundamental nessa articulação da manutenção dos R$600, que a proposta do governo, inclusive, era primeiro de não ter e depois de colocar apenas R$200 para o conjunto da população mais vulnerável. Voltando para o contexto do Rio de Janeiro, eu acho que uma pauta que brilhantemente Raimon toca muito bem é a população em situação de rua, que é um termômetro enorme sobre a miséria profunda que se estabeleceu na cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente precisa colocar uma lente, vou concordar aqui com o Bittar, sobre o centro da cidade do Rio de Janeiro, como não só um termômetro dessa pobreza alarmante que eu estou falando aqui, mas também da possibilidade de soluções. A gente tem que acompanhar qual será esse plano, o chamado Reviver o Centro, colocado para nós na mensagem do prefeito hoje, reforçado durante todo o período inicial da gestão Eduardo Paes. Um outro ponto importante que a gente precisa falar, estabelecer aqui, que, gente, essa pecha, esse cenário de bom gestor construída nos 8 anos da antiga gestão Eduardo Paes, não é um cenário possível de ser replicada. Por um fato importante de ser falado aqui, que o modelo de desenvolvimento, de investimento nos municípios, numa estrutura municipalista implementada pelos governos petistas, não teremos mais. O governo Bolsonaro é antimunicipalista e antipacto federativo, ou seja, não haverá orçamento para os municípios, nem a fundo perdido, nem financiado no curto, no médio e no longo prazo a partir dos nossos bancos públicos. Pelo contrário, existe hoje uma orquestração de destruição dos nossos bancos públicos. Caixa Econômica, com demissões em massa, Banco do Brasil com demissões em massa e esvaziamento das estruturas físicas, inclusive, de ambos os bancos. Sem falar do BNDES, que se debruçou no 2020 e demonstra, a partir dos seus balancetes no começo de 2021, para as grandes empresas, para os grandes conglomerados industriais e muito pouco para as empresas menores, as empresas mais vulneráveis, que inclusive são as que mais empregam ainda na cidade do Rio de Janeiro. E aí, reforçando aqui um pouco, dado o cenário dramático que a gente teceu aqui, não só na minha fala, mas na fala dos anteriores, a gente precisa falar das soluções, né, gente? Quais são os caminhos que o PT pode disputar na próxima quadra? Esse ano é um ano de revisão do plano diretor e, pela mensagem do prefeito, do executivo hoje colocada na Câmara de Vereadores, a revisão não só do plano diretor, mas de todo o conjunto de instrumentos urbanísticos da cidade. As leis de uso e ocupação do solo, instrumentos urbanísticos, o Eduardo Paes foi claro na sua mensagem para a Câmara de Vereadores. Então, está muito claramente colocado na mesa uma disputa sobre a mais-valia urbana, sobre os impostos colocados na cidade, sobre os instrumentos de arrecadação direta na cidade do Rio de Janeiro. Os pobres precisam disputar isso. As operações consorciadas, as operações interligadas de Eduardo Paes não podem ser apenas colocadas para o grande empresariado do mercado imobiliário. O empresário médio, o pequeno empresário da construção civil, precisa se beneficiar e as áreas que nós temos
interesse do ponto de vista de recação, e aí tem muito acordo com o Bittar quando cita a Avenida Brasil. Eu quero reforçar aqui todo o polo industrial abandonado de Jacarezinho e Manguinhos. Para além disso, a gente precisa falar dos nossos potenciais produtivos e dos nossos potenciais industriais. Falo não só do Jacarezinho, que tem um grande pátio industrial ainda ativo, moribundo, natimorto, mas que precisa de investimento. A gente tem uma fábrica da GE abandonada, que sim precisa ter investimento, superestrutura. A gente precisa falar do polo petroquímico e do polo industrial da Zona Oeste. Não vi nenhuma menção sobre uma recuperação sobre o nosso capital produtivo, principalmente o capital produtivo industrial da cidade do Rio de Janeiro, na mensagem do prefeito Eduardo Paes. Me preocupa. Me preocupa também, sobremodo, a ausência da palavra pobreza, da ausência da palavra desigualdade. Veja bem, os planos habitacionais que serão colocados em votação nas próximas semanas não podem se adequar aos interesses da especulação imobiliária, aos interesses da milícia, aos interesses dos operadores do território que querem nada para os pobres. Nós precisamos fechar um alinhamento e entendimento de que o Rio de Janeiro está em disputa. Existe também uma crise econômica dos grandes empresários, do empresariado, e nós precisamos consertar e defender os pobres, a classe trabalhadora e aqueles que estão mais vulneráveis. Encerrando aqui minha fala, para além, é óbvio, da gente pensar um reaquecimento econômico que fale não só de subsídio direto para o pequeno comerciante, que fale de soluções viáveis para aqueles que estão na ponta da produção, seja no comércio e serviço, seja do capital industrial, é importante demais nós falarmos... Eu cortei? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo bem. Estamos te ouvindo bem. É importante demais nós falarmos, finalmente, de uma agenda de pleno emprego. Concordo com a fala de Lindbergh no plenário e concordo com a fala que ele retoma no começo aqui da nossa apresentação, e tenho certeza que ele vai reforçar em sua fala. Um plano de construção de emprego, trabalho e renda no Rio de Janeiro é fundamental. Para todas as rendas, para todas as escolaridades, obviamente com foco para aqueles que estão há mais tempo desempregados. A faixa que tem maior desemprego no Rio de Janeiro é a de 0 a 3 salários mínimos, desde 2015. Então, é claro que a gente precisa reposicionar o PIB do Rio de Janeiro, o PIB do estado do Rio de Janeiro, pensar o nosso capital produtivo, mas eu faço aqui um apelo, enquanto parlamentar do PT e enquanto bancária do Partido dos Trabalhadores, que nós, enquanto esquerda, enquanto corpo político petista, nos debrucemos na solução desses trabalhadores que estão vulneráveis e na ponta de lança da fome, da miséria e da barbárie que significa o bolsonarismo. Obrigada a todos e todas. Vamos em frente, porque não está fácil. Ô, Tainá, sou eu, Tainá, a pergunta aí, tem a perguntinha para você no WhatsApp. Não, tem uma pergunta para ela. Eu já vi. Não respondeu uma das perguntas. É verdade. Estão me ouvindo? Sim. Lê a pergunta aí. Super travada. Voltei. A minha pergunta foi em relação à cadeia produtiva da construção civil. E eu falei um pouco aqui na minha explanação, eu quero reforçar que é o seguinte: é muito importante a gente pensar a cadeia da produção civil, da construção civil do ponto de vista macro, dos grandes investimentos. Mas o que faltou no Minha Casa Minha Vida, inclusive, o que faltou no PAC e o que deve ser a nova agenda da construção civil nos próximos anos é o investimento nos pequenos empreendimentos. Por isso, a moradia no Rio precisa vir acompanhada de um projeto e um programa de assistência técnica, de melhoria habitacional, entendendo que todas as escalas de moradia e de habitação precisam ser contempladas. A gente precisa construir bem, com assistência técnica, com dignidade, com o empreiteiro na favela, com a autogestão na favela e também
no que a gente chamaria aqui no popular, no asfalto. Como é que a gente insere também as nossas pequenas empresas, os nossos empreendedores favelados, no mercado formal, inclusive acessando os editais colocados pelo Eduardo Paes. É uma disputa que a gente precisa fazer e acho e avalio que o setor da construção civil é o mais rápido da gente conseguir investir, tanto do ponto de vista das obras pequenas, menores, e o Eduardo Paes, inclusive, teve uma grande experiência com o Bairro Maravilha, com pequenas obras, até, obviamente, as obras vultosas, de grande dimensão, que, obviamente, na minha opinião, serão muito difíceis de serem reposicionadas, porque aí a gente tem que eleger nosso companheiro Haddad para voltar a um plano de desenvolvimento e investimento nos municípios de médio e grande porte, como é o caso do Rio de Janeiro. É isso, queridos. Vamos à luta. Haddad ou Lula? Lindbergh. Maravilhoso. Olha, deixa eu falar, pessoal. Deixa eu falar. Tainá Brilhante. Agora é contigo. Brilhante, brilhante. Deixa eu te contar, eu estou muito animado, viu, Mauro? Jurema, Tiago, nosso presidente, Bitar, com essa bancada aqui. O Raimundo precisa falar para vocês, né? Da capacidade dele, da experiência dele como vereador. A Tainá é uma formuladora, é uma força viva do povo que veio, que está aí construindo, que traz gente nova para o PT, traz uma juventude. Eu tenho minha experiência lá de trás, e tenho experiência no parlamento, mas são construções diferentes. Eu vim de movimento estudantil, mas em 1992 eu fui presidente da UNE, e todos nós muito comprometidos com a história desse Brasil, com a luta pela inclusão social. Eu, sinceramente, pessoal, eu acho que a nossa bancada é uma bancada muito qualificada, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente já teve uma primeira reunião com a bancada do PSOL e a gente está aqui constituindo um bloco de esquerda, uma atuação conjunta. Isso ainda não foi divulgado, né, Raimundo e Tainá, mas estamos trabalhando aqui juntos. Porque somos 51 vereadores. 10 vereadores faz uma diferença muito grande. Então, nós estamos construindo algo que eu acho que é algo muito importante. Porque a gente sabe que, para essa quadra do Brasil, para derrotar o bolsonarismo, a gente tem que construir unidades. E aqui, infelizmente, nós não temos PCdoB, PSB, não temos. Estamos conversando com pessoas do PDT, mas não é um PDT muito orgânico. Então, a gente está nesse processo de construção. Eu quero dizer uma coisa a vocês aqui. Eu acho que a gente tem uma grande tarefa, viu, Mauro Osório? Quero te agradecer muito, mas eu acho que não há saída para o Rio de Janeiro que não seja o rompimento com essas políticas de austeridade fiscal, essas políticas neoliberais. Nós hoje falamos isso na tribuna, mas a gente tem que falar isso cada vez mais. O papel do Rio de Janeiro cresceu quando nós estivemos na presidência da República. Não é por acaso. É porque tinha política de investimento. É porque tinha uma Petrobras. O pessoal volta a dizer os números. A Petrobras deixou de investir de 23 bilhões para 10 bilhões. Cada $1 bilhão, que é isso, eu estou falando 23 bilhões de dólares. Isso impacta em 27 mil empregos no Rio de Janeiro. Houve uma devastação no Rio de Janeiro. Os estaleiros aqui têm um peso muito grande. Então, esse pessoal vai aqui falando como se isso nada acontecesse. Eu quero cobrar do prefeito que defenda a volta da política de conteúdo local na indústria naval. Nós não podemos aceitar que plataformas sejam construídas na Coreia do Sul. Mas mais grave do que isso, pessoal. Nós estamos preparados aqui para o anúncio na próxima semana do que vai vir do prefeito Eduardo Paes. Nós não vamos aceitar nada que criminalize o Estado e o servidor público. Nós já estamos prontos para discutir a questão da dívida ativa, que foi a pergunta que o Tiago fez. Cara, nós temos uma dívida ativa de 52 bilhões.
Nós temos bancos privados, o Bradesco, Itaú, que defendem mais de 300 milhões cada um. Nós temos isenções tributárias para corretoras, para fundos que administram fortunas de bilionários de mais de 300 milhões, 290 e tantos milhões, na verdade, para ser preciso. Então, gente, nós não podemos aceitar que esse ajuste seja feito em cima do funcionalismo. Até porque a gente sabe que o funcionalismo no Rio de Janeiro, em sua grande maioria, pessoal, é profissional de saúde, profissional de educação. Se for salário alto, nós estamos a favor. Nós aqui não estamos favoráveis a privilégios, muito pelo contrário. Você sabe quem acabou com o 14º e 15º salário de parlamentares? Foi a senadora Gleisi, eu fui o relator. Você sabe que a gente tem um projeto lá no Congresso Nacional para colocar teto no salário do funcionalismo, que hoje tem desembargador que ganha 200 mil, que ganha 150 mil, Bittar. E isso é o PT que batalha. A direita faz esse discurso, mas a direita não batalha, na verdade, por isso. Então, eu acho que a gente tem que fazer tudo isso, a gente tem que fazer o que o Mauro Osório nos ensina. É pensar um projeto para o Estado e para o município do Rio de Janeiro. Primeiro, não tem saída para o município do Rio de Janeiro se não vier articulado em um projeto com a região metropolitana e com o Estado do Rio de Janeiro. E a gente tem que ser sério. Aí tem que ter políticas articuladas, e não é a política, infelizmente, do Partido Novo, do secretário Eduardo Paes Chicão Bulhões, que eles acham que é melhorar o ambiente de negócios, que resolve. Não, não é. Nós vamos ter um complexo, ter um investimento, cara. Nós temos uma coisa muito importante que Mauro Osório é especialista, o complexo econômico e industrial da saúde. Vamos ter investimento de 6 bilhões no complexo de fármacos, lá em Santa Cruz, feito pela Fiocruz. Só que se não tiver prefeitura e governo de Estado tentando trabalhar, chamar outros setores, outras cadeias, não tem jeito. Eu espero que tenha um prefeito do Rio de Janeiro, um governador, que vá na porta da Petrobras e diga: nós não aceitamos que as plataformas sejam feitas na Coreia do Sul, porque a indústria naval, pessoal, é Rio de Janeiro. E aqui eu falo para a militância do PT também, Mauro, me permita, para dizer o seguinte: pessoal, isso tudo, nós temos aqui, que aqui no Rio, juntar Lé com CRE. Fomos nós que fizemos isso. Naquele momento, a gente não pode aceitar o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Então, eu diria aqui que nós temos um desafio. Um desafio que não é só do PT, que é criar uma frente de defesa da retomada do crescimento econômico do Rio e do emprego. E essa frente tem que participar quem? Todo mundo que concordar com ela. Empresários, trabalhadores, personalidades como Mauro Osório, presidente da LERJ, André Ciliano, deputados da Assembleia. Nós temos que chamar governador, prefeito para se envolver nisso. Uma frente pelos empregos no Rio de Janeiro. E é por isso que eu encerro dizendo assim, por isso que eu achei muito limitada a fala do Eduardo Paes. Eu acho que o Paes não está tendo noção da gravidade da crise que a gente está vivendo. Uma crise que merece alguém que diga: olha, para o Rio sair disso é preciso de um plano Marshall, que eu falei aqui no começo, de uma política de investimento forte por parte do Estado. Então, eu acho que essa primeira iniciativa nossa é uma iniciativa importante. A gente está com um documento que o Bittar está nos ajudando muito. Bittar faz parte da diretoria de formação da Fundação Perseu Abramo. Nós estamos com várias pessoas colaborando nesse documento. E a gente quer lançar esse documento agora. Estamos vendo o dia, mas no máximo na segunda-feira, no começo da próxima semana, com um documento em que o PT faz uma caracterização dessa crise que a gente vive e das medidas emergenciais e de médio e longo prazo que nós temos que fazer. Porque nós temos medidas emergenciais. Uma, eu queria só frisar aqui a vocês, que essa proposta de auxílio emergencial de R$ 450,
já foi, a bancada do PT já entrou com ela, já está protocolada com ela uma proposta do PT, baseada, inclusive, numa proposta do governo do Edmilson Rodrigues, lá em Belém. Mostra que é um caminho muito importante. A outra proposta da bancada do PT é um acompanhamento passo a passo da vacinação. A gente está fazendo aqui uma comissão externa para isso. E a outra também, que é muito importante, proposta nossa, que é de acabar com a posição do Eduardo Paes, que transferiu o licenciamento ambiental e o licenciamento urbanístico para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Isso é um grave equívoco. A Tainá é especialista no tema e a gente, na verdade, está querendo anular o que foi feito pelo Eduardo Paes, porque eu acho que, sinceramente, o que ele fez nessa área foi o que Ricardo Salles e o que Bolsonaro queriam, que é submeter os licenciamentos à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, pessoal, eu queria agradecer a todos, eu acho que essa reunião foi muito importante e nós vamos continuar aqui conversando, dialogando, fazendo construções como essa pelo Zoom. Raimon, você quer falar alguma coisa? Eu queria dar uma palavrinha rápida aqui, pode? Pode. Bom, claro. só colocar algumas coisinhas muito rápido. Primeiro, de fato, de 2010 a 2020, a Constituição Civil perdeu 50% dos empregos que ela tinha na cidade do Rio de Janeiro. Então, essa coisa de frente de emprego que o TAR colocou, a ideia de ir em organismos internacionais, o Paulo Nogueira Batista Júnior deu entrevista com o Conte, dizendo que tem dinheiro dos organismos internacionais, precisa do New Deal, do Plano Marshall, tem como buscar também dinheiro internacional. Mas só duas coisinhas. Uma é o seguinte, a questão da agricultura urbana, que o Raimon colocou, é muito importante. Nós temos ainda cerca de 10 mil pessoas na cidade do Rio de Janeiro trabalhando na agropecuária. Tem mais gente na cidade do Rio de Janeiro trabalhando na agropecuária do que qualquer um dos outros 91 municípios do estado do Rio de Janeiro individualmente. Então, tem muito espaço para isso. A Tainá colocou a questão do emprego industrial. Nós temos 130 mil, 140 mil empregos na indústria de transformação na cidade do Rio de Janeiro. Então, ainda tem indústria na cidade de Janeiro e nós temos que trabalhar para isso. E temos que buscar a ideia dos encadeamentos. Porque nós temos a vantagem. São Paulo está muito perto de nós. Temos a vantagem, estamos perto de São Paulo. Temos a desvantagem, estamos perto de São Paulo. Então, se não tiver política ativa para as cadeias produtivas, para atraídas para o Rio de Janeiro, a tendência é elas ficarem em São Paulo. Certo? Então, a planta de Santa Cruz, para ela ser de fato uma âncora, tem que ter toda uma política de atração de atividades em torno do complexo da saúde, e que não, o Chicão pode tirar o cavalinho da chuva, não vai acontecer pelo mercado, não vai acontecer simplesmente facilitando as vidas das empresas. Nós temos que ter uma política sistêmica a partir das potencialidades do Estado do Rio de Janeiro. Por último, parabenizar a bancada por entrar no debate sobre a questão do auxílio emergencial. A Assembleia Legislativa, através do André Siciliano, já também protocolou um projeto de lei que hoje teve uma audiência pública de discussão sobre isso, e dizer ainda alguma coisinha que o Lindbergh tem falado, né, que nós criamos, por sugestão até da Jandira Fegali, um grupo na Assembleia Legislativa, eu estou lá na assessoria fiscal da Assembleia Legislativa, né, é um grupo com discussão com todos os reitores de universidade pública, 5 economistas, que são economistas críticos, e deputados federais e estaduais para discutir qual é o projeto do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho importante estar articulando a Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro a esse trabalho, esse grupo criado na LERJ. O Lindbergh disse que ia conversar sobre isso com o Caiado. E, por último, que o Bittar me lembrou, nós temos que pensar a questão urbana da cidade. O centro da moradia. Eu acho que o Mauro caiu. Voltou. Tá. Por último, só pensar. Estão ouvindo? Estamos ouvindo. Por último, só a questão urbana, né? Nós temos na área de planejamento 1, que é a zona central portuária, 35% do emprego e 5% da moradia. E em Santa Cruz, Campo Grande, Bangu e Realengo, nós temos 7% do emprego e 27% da moradia. É possível aumentar muito a industrialização naquela região, as atividades econômicas,
E essa planta de Santa Cruz pode ser uma das âncoras. Então, levar a moradia popular, coisa que até hoje não foi feita para o centro do Rio, junto com moradia de classe média, enfim, quer dizer, mais um forte programa de moradia para a área central e portuária e atividades produtivas indutoras lá para a área de planejamento 5, Santa Cruz, Campo Grande, Bangu e Realengo. O que são atividades indutoras? Que geram renda nova. Se você implanta o Complexo Industrial da Saúde, uma parte do Complexo Industrial da Saúde do Brasil, no Rio de Janeiro, você vai vender para o Brasil inteiro. Isso é atividade nova, isso gera renda nova. Então, eu acho que a indústria é muito isso, o turismo é isso também, porque traz gente para visitar o Rio de Janeiro, mas nós temos que entender que sozinho o turismo não vai sustentar a cidade de Janeiro. Então, a gente tem que olhar todo esse conjunto de sistemas produtivos e ter um olhar territorial, também uma política territorial para a cidade. Eu sugeriria muito para vocês, tem uma moça chamada Maria Lúcia, eu vou mandar depois para vocês, ela foi secretária de planejamento do DEDA, foi secretária de planejamento do governo estadual e da prefeitura. Ela está falando muito das novas tecnologias, das políticas públicas e dos indicadores. E como é possível territorializar as políticas. Eu acho que vale a pena muito olhar esse vídeo dela, porque é um imenso desafio. Só isso, desculpa, Lindbergh. Pessoal, obrigado, viu, Raimon e Tainá, Jurema, Tiago, Bittar, Mauro, eu quero agradecer muito. E, por incrível que pareça, eu vou ter que desligar agora, porque eu vou ter que ir para a última reunião do dia. Valeu, pessoal. Essa é a cara da bancada do PT, né, Tiago? Eu vou ter que sair, se você quiser falar, Raimon também, mas a gente vai fazer o nosso mandato assim, participativo, construindo coletivamente. Valeu, pessoal. Vamos juntos, vamos juntos. Obrigado pelo convite aí, boa sorte para nós. Eu quero agradecer a vocês também. Obrigado, Tiago, obrigado, Jurema, obrigado, Bittar, obrigado, Mauro. Foi um Boa noite a todos, foi um prazer muito grande também. Tá bom? Tchau, fiquem com Deus. Raimon, Bittar. Tchau, boa noite. Durante a campanha, durante a elaboração do programa de governo, nós trabalhamos esse tema da agricultura familiar. Claro. O pessoal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e tal. Eu gostaria de botar esse pessoal em contato com você para a gente conversar. Produtores, articular com o mercado de consumo, enfim, trabalhar com produtos orgânicos e coisas legal. do tipo. Eu estou presidindo na Câmara, vou presidir na Câmara, Bittar, Jurema e Mauro, é a Frente Parlamentar em Defesa da SAN, que é a Segurança Alimentar e Nutricional, a agroecologia. Então, a gente tem muita coisa aí para fazer. Isso, a agroecologia, inclusive, ela não precisa da certificação que a agricultura orgânica precisa, né? Pois é, exatamente. E está preocupada com a questão ambiental também, né? Então, acho que essa discussão é muito importante. Além desse enfoque que o Mauro colocou, que é fundamental, é a questão do zoneamento na cidade. A cidade perdeu a característica do zoneamento agrícola, ela tem que reservar áreas. O mundo inteiro está fazendo isso, é chamada agricultura urbana e tal, inclusive nos tetos dos edifícios. Tal. Nós temos área aqui no Rio de Janeiro, aí, como o Raimon destacou, na P5, na P4, em Paguá, em outros lugares. Nas Vargens, é isso mesmo, é isso mesmo. Se nós deixarmos a cidade continuar se expandindo para o oeste, começou com o Lúcio Costa, lá nos anos 60, 70, que ele propunha que o novo centro do Rio fosse a Barra da Tijuca, porque é o centro geográfico da cidade. Com a Tuna da Guata Funda, nós vamos perder o que a gente tem lá. Na verdade, não tem que perder o que a gente tem lá, a gente tem que ampliar. O Burle Marx, que é a maravilha daquele sítio dele lá, que, aliás, inclusive, turisticamente é pouco aproveitado, né? Criou uma tradição ali de plantas ornamentais também, de chácaras. Se a gente deixar pela lógica do mercado, danou-se. É claro. Deixar pela lógica do Chicão Bulhões, danou-se. Tá certo? Nós ainda, embora estejamos num papo meio informal aqui, nós ainda estamos ao vivo, então eu quero despedir o povo das redes, agradecer pra caramba todo mundo que nos acompanhou, Mauro, Bittar e Jurema. Foi muita gente que nos acompanhou, muitas contribuições. Acho que essa tem que ser a cara do PT. O PT tem que estar no gabinete, tem que estar no plenário, tem que estar na rua, tem que estar na vida do povo, e é muito bom que esse pessoal... Só reforçar a coisinha. Agricultura urbana na P5 e moradia na P1. Opa! Perfeito! E dá para conciliar a agricultura urbana na P5 com a indústria na P5. Claro, com certeza. As duas coisas têm área para os dois. Claro. Pelo amor de Deus, é uma questão de planejamento. Agora, se não tiver planejamento, deixar pelo mercado, aí complica.
tem muita coisa boa para fazer. Pessoal, boa noite para todo mundo. Obrigado, obrigado. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Beijo, querida. Tchau. Beijo. Tchau, meu amor. Obrigado, viu?